Pessoal, então, sejam bem-vindos. Para quem não me conhece, eu sou Juliana Seidel, trabalho na Nature desde o ano passado, desde setembro do ano passado, e sou representante da empresa aqui em Brasília. Eu vou falar mais sobre isso com vocês ao longo da nossa conversa. O objetivo, então, do nosso papo hoje é conhecer a história do Morris, conhecer melhor, então, também a história da Nature, a atuação, os novos serviços e etc. Então, gostaria de agradecer mais uma vez, Morris, por ter aceito essa parceria e o fortalecimento da parceria também entre a Aposentadoria Plena e a Nature. Obrigado você pelo convite. E a minha ideia também em fazer essa live é porque, como a gente está trazendo a Nature para cá aos pouquinhos, né? Tem muita gente ainda que me pergunta, que tem várias dúvidas, já recebi e-mail no LinkedIn. A Nature é uma clínica? O que é? E etc. Então, para começar, eu queria que você primeiro contasse um pouquinho da sua trajetória, ou seja, você contasse para a gente como é que estava a sua vida, que trabalhos você desenvolvia antes da Nature, e o que foi que aconteceu, então, para você ter tido a ideia de abrir a empresa? Legal. Bom, eu sou engenheiro de software, hoje eu tenho 37 anos e a Nature já tem quase 5 anos, então, quando começou, eu tinha pouco mais de 30 anos e comecei muito inspirado na história da minha avó, porque eu trabalhava com tecnologia, não tinha nada a ver com isso que eu fazia antes. Tinha uma empresa com meu pai de sistemas para hotéis. E a gente vendeu essa empresa em 2012. Em 2013 faleceu a minha avó, que foi essa pessoa que me inspirou muito, minha avó Keila, mãe do meu pai. E quando ela faleceu, eu refleti muito sobre a história dela, que foi muito inspiradora e que eu acompanhei muito de perto, porque ela trabalhou até os 82 anos, ela só parou de trabalhar porque um dia indo para o trabalho ela caiu na calçada, se machucou e isso fez com que ela resolvesse parar de trabalhar. Na verdade, não foi nada muito sério essa queda, mas fez com que ela falasse, acho que já deu. Só que foi sem planejamento, ela parou meio que, né, de uma hora para outra, passou a ficar em casa assim, sem fazer nada, e isso fez com que a saúde dela decaísse muito e rapidamente, assim, ela desenvolveu Alzheimer. E eu já tinha feito trabalho voluntário numa casa de repouso, numa instituição de longa permanência antes, então eu gostava do assunto, mas não pensava em trabalhar com isso, né? Uhum. Mas a história da minha avó me lembrou esse trabalho voluntário que eu tinha feito, eu comecei a me interessar pelo assunto, estudar um pouco isso, e aí comecei a entender que o envelhecimento da população estava e está acontecendo super rápido no mundo e no Brasil, Uhum. e que tinham pouquíssimas iniciativas e que a grande maioria dos projetos sociais e também privados de mídia tal, tudo voltado para os jovens, os millennials. E aí em 2014 eu comecei um projeto que chamava Conectando Gerações, que eu conectava jovens com idosos que moravam em casa de repouso via internet para conversar, para trocar experiência, dar atenção. E foi super Bacana, eu bacana. conhecia esse projeto. É em São Paulo. Foi em São Paulo, Conectando Gerações, durou 6 meses, foi segundo semestre de 2014, e foi através dele que eu, de fato, mergulhei, assim, nesse assunto e abracei essa causa, aí que eu comecei a participar de eventos, ter mais contato com esse público, e resolver que eu ia trabalhar com isso quando eu saísse definitivamente dessa empresa que eu tinha vendido, mas ainda estava lá, e eu saí de lá no começo de 2015. Que foi quando eu já estava mais em contato com esse público, e ao mesmo tempo foi quando estourou a crise e as empresas começando a demitir muito, eu comecei a conhecer pessoas que estavam perdendo emprego e que a idade era um fator a mais de dificuldade para se manter ou se recolocar no mercado de trabalho. E aí eu vi essas pessoas ficando deprimidas, se sentindo inúteis, o que me lembrou a história da minha avó, só que pessoas muito mais jovens do que a minha avó, de 50, 60 anos, nem aposentadas ainda. E aí eu fui pesquisar e descobri que não tinha nenhum tipo de iniciativa para ajudar as pessoas com relação a isso. Então eu vi ali uma oportunidade de negócio, né, porque ninguém está olhando para isso, e de impacto social, porque já tinha muita gente sofrendo com isso e até cada vez mais com a população envelhecendo rapidamente
como estava. Então, foi assim que começou toda a história da Matur. Muito bacana. O seu relato me fez lembrar, compartilhando aqui com o pessoal, que eu estava pesquisando umas fotos hoje, umas imagens, para fazer uma das apresentações da pesquisa que a gente está fazendo, e é impressionante como é difícil achar a foto de um adulto maduro, né? Então, quero achar uma foto de uma pessoa que tenha entre 45 e 60 anos, como você mesmo falou, assim, na verdade, o nosso trabalho, ele é para adulto, nosso trabalho também tem muito foco em prevenção, né? Então, as pessoas falam idosos, aí imagina uma pessoa, né? Quer dizer, quando a gente fala em estágios de desenvolvimento, mesmo na psicologia, é impressionante, porque quando a gente estuda desenvolvimento, a gente estuda a infância e adolescência. Como se o indivíduo parasse de desenvolver ao longo da vida. E o estágio de desenvolvimento na vida adulta tem várias fases, quer dizer, o adulto também, né, tem diferentes fases entre o início da idade adulta e o final, né? E dentro do que a gente pode chamar de velhice, também, né? Tem muitas diferenças entre alguém que tem 60 até 90 e as pessoas, a gravidade nossa é colocar todo mundo no mesmo saco, né? Exatamente. E aí, se você vai procurar por coisas relacionadas a idosos, você vê só aquele estereótipo do velhinho, né? Exato, exatamente. É isso, assim, eu queria colocar uma foto de uma pessoa. Você vai procurar imagens de pessoas trabalhando. Então, eu coloco, sei lá, equipes de trabalho, só tem jovens em todas as imagens. E quando eu coloco um termo do tipo adulto, só aparece jovem também. Aí eu coloco um termo, tá, idoso, vamos lá. Aí só aparece cabelo branco, né? Tanto que os matures falam que muitas vezes eles se sentem no limbo, porque não é nem idoso, também não é jovem. E aí ninguém lembra deles, né? Exato. Então a gente vem também, a gente vai poder falar isso mais para frente, a Mature tem feito várias lives sobre preconceito etário, e esse é um dos motivos que também bastante, né? Como analisar as demandas desse público, né? Desse público aí entre 45, 65, 70 anos. Sim. Mas bacana. Então, em 2015, você abriu a Mature sozinho, assim. Quais eram as pessoas que faziam parte desse processo naquela época? Comecei sozinho mesmo, apesar de ter várias pessoas que se interessaram no começo e chegaram a passar por isso, por esse processo no início, acabou que as pessoas não ficavam porque, primeiro, é um tema que quem não é da área, muitas vezes não... Hoje em dia se interessa mais, né? Lá em 2014, 2015 as pessoas se interessavam menos por isso, não enxergava tanto o potencial desse assunto, e também tinha dificuldade de ver isso como um negócio, né? Mais uma coisa social. A ideia da Mature sempre foi ser um negócio de impacto social, mas o começo de toda startup é sempre muito difícil, você tem que ter muita resiliência, você tem que ter uma economia, né, investir no negócio e tal, e era difícil achar alguém que de fato visse o potencial suficiente para investir nisso logo de cara, como eu fiz, né? Então eu comecei sozinho mesmo, porque achei que, como eu já era empreendedor, já tinha uma outra empresa com meu pai que a gente tinha vendido, já tinha um pouco de experiência. A tecnologia não era um impeditivo, pelo contrário, eu fiz o primeiro site sozinho, então isso facilitou, né? E assim foi. Entendi. Muita resiliência mesmo, imagino, abrir uma empresa sozinho e mantê-la, então, nesses 5 anos. Então, a Mature já completou 5 anos de idade, e aí uma das perguntas também que eu queria te fazer é se você puder destacar quais foram os momentos mais marcantes que você considera, né, da empresa de lá até hoje. Mas, antes de você responder, queria só dar as boas-vindas para o pessoal que chegou agora. Eu não consegui colocar um comentário fixo de novo aqui no Instagram, vai ficar a minha mãozona lá. Não sei se eu devo colocar de novo. Você que sabe. Tá, eu vou avaliar, porque qualquer coisa eu coloco enquanto você estiver falando. Olá, pessoal, bem-vindos, Maria Lê. Não deixem de inserir também, de colocar as perguntas de vocês, que eu vou perguntando para o Morris. Tá? A gente está num bate-papo hoje bem descontraído aqui. Então, a pergunta é:
assim, os principais momentos da história da Nature até hoje. Tá, legal. Até porque eu falei, né, que eu comecei sozinho e foi pelo menos os 2 primeiros anos quase sozinho, né? Mas hoje já somos em mais de 10 pessoas na Nature, que é motivo de muito orgulho. Mas em 2016, 2015 foi um ano assim de muito teste, de validação, de mercado, de interesse, de começar a conhecer o mundo do RH que eu não conhecia. Então, entender de fato o preconceito etário que existia, né, e a dor das pessoas com relação a isso. E aí, em 2016, já com a plataforma rodando e tal, teve uma premiação que a gente ganhou, que foi muito bacana, que foi em setembro, se não me engano, que foi o primeiro, eu acho que é o único até agora prêmio em dinheiro que a gente recebeu, mas R$ 10.000, assim, foi super bacana, era um programa de tipo aceleração de startups de negócio de impacto social, e de 10 empresas, a Maturi ficou em primeiro, e eu estava lá sozinho, enquanto tinha outras que já tinham seus times, e aí teve uma banca super bacana que avaliou, e aí foi a primeira vez que eu fiz um pitch para muita gente, porque aí tinha um evento lá com 600, 700 pessoas, que os 3 primeiros faziam seu pitch. Qual foi o E evento? Qual é o nome do evento? é de uma ONG que chama Social Good Brasil, que fica em Florianópolis, que eles ajudam negócios de impacto social que usam tecnologia. E aí era um Entendi. programa deles. E foi incrível, assim, foi muito emocionante. E aquilo deu forças, porque em 2016 ainda não tinha modelo de negócio, não tinha faturamento praticamente, e aquilo abriu várias portas. Então, esse foi um marco muito legal. E aí, em 2017, começou de fato a virar mais empresa, né? Algumas pessoas se juntaram a mim, aí eu tive uma primeira sócia, o primeiro funcionário, que não estão mais hoje com a gente, mas ajudaram bastante. E aí, o que disparou também em 2017 foi a mídia espontânea, o assunto de envelhecimento e longevidade começou a ganhar bastante interesse na mídia, começou a se discutir a reforma da Previdência, então o assunto começou a ficar em pauta, e assim teve um marco bem legal que foi em abril de 2017, que foi um programa da Globo que eu participei, chamado Como Será, que acho que não tem mais, mas era até pouco tempo, existia sábado de manhã, com a Sandra Nemberg, que é um programa super legal, e eles fizeram uma reportagem, gravaram um casal de pessoas que conseguiu trabalho pela plataforma, mostraram essa gravação, e eu ali no cenário do programa fiquei uns 15 minutos conversando com ela, com o nosso logo atrás aparecendo, então bombou, aquilo derrubou o site. Foi, Uau! na época devia ter, acho que 15 mil cadastrados, foi para 30 mil no mesmo dia, foi uma coisa bizarra, Caramba, assim, impressionante, né? impressionante, foi O absurdo. E a impacto partir da daí participação começou. no programa da Globo. É, e é a partir daí que a gente começou a ser chamado para um monte de coisa, de outras matérias, entrevistas, e no final de 2017 eu participei de um TED, na verdade, 2 TEDx aqui em São Paulo, um menorzinho em maio e o TEDx São Paulo em setembro de 2017, que foi incrível, também um evento enorme, com uma super visibilidade. Então foi aí que a gente percebeu que a gente realmente tinha esse alcance, né, muito grande. Em 2018, a gente começou a fazer os Maturity Days, a partir da nossa comunidade, a gente começou a fazer esses encontros, e isso também foi um marco de atuação presencial, né? Já era bem tímido o que a gente fazia presencial até então, e a partir dos Maturity Days a coisa foi crescendo, começou a ir para fora de São Paulo, até que a gente fez o Maturi Fest, que começou, na verdade, em 2018 com o nome de Maturi Day, e tinha os encontros de network. Em 2019 virou Maturi Fest, e os encontros de network viraram Maturi Days. E aí o Maturi Fest 2019 foi um marco incrível, um evento, né, 500 pessoas, 3 dias, saindo do Jornal Nacional e tal. E de 2018 para cá, a equipe que a gente criou, que está até hoje, que também é sensacional, né, fez com que a gente pudesse se organizar, se estruturar, crescer direito.
E, por fim, no segundo semestre de 2019, a gente teve nosso primeiro aporte de investimento, com a entrada de investidores anjo, o que trouxe um fôlego, que permitiu com que a gente investisse em mais tecnologia, em marketing, estruturar, e as novas plataformas que a gente está fazendo agora. Muito bom, bacana também. Eu não sabia também, olha só, eu trabalho para empresa, isso é legal. Tem detalhes, né? São muita coisa. Sim, é muita coisa, mas eu não sabia que o Maturidade tinha começado em 2018. Achei que os Maturidade de São Paulo já existiam há mais tempo. Então, na verdade foi 2017, final de 2017 começou como encontro de networking, aí Maturidade, assim, um pouco mais organizado, foi 2018. E tem uma pessoa aqui no Instagram, a Rosinha, né, Rosinha, espero que você ainda esteja aí, que está perguntando mesmo, mas afinal, o que é a Mature, em poucas palavras? Em poucas palavras, hoje em dia nós somos, eu diria, uma plataforma de trabalho e desenvolvimento tanto pessoal quanto profissional, para pessoas com 50 anos ou mais. Porque a gente mudou, inclusive, né, de Mature Jobs para Mature, porque não é só a recolocação que a gente faz hoje. Pelo contrário, hoje a gente está muito forte em educação, na capacitação, focando em ajudar a pessoa a se virar sozinha, né, no empreendedorismo, principalmente no empreendedorismo individual. E a missão, né, que não sei se foi ela, alguém perguntou aí, é fazer com que as pessoas possam envelhecer com dignidade, né, ter as oportunidades independentemente da idade, de forma bem resumida. Então, para o pessoal que está assistindo, né, provavelmente tinha também essa dúvida. Então, a Mature, a gente chamava Mature de Mature Jobs até o ano passado. Então, foi a partir de março desse ano que a gente começou a chamar a empresa de Mature, e Mature Jobs, então, acabou sendo uma das suas submarcas. E, além disso, a gente tem outras 4. Outras 2, na verdade, são 3 frentes principais agora, que é a Mature Jobs, a Mature Services e a Mature Academy. Então, a gente pode falar um pouquinho sobre cada uma delas agora. Sim, então a Jobs é o que a gente faz desde sempre, a plataforma de vagas, né, onde as pessoas se inscrevem gratuitamente, as empresas publicam vagas, as pessoas se candidatam, como qualquer site de vagas, né, não tem muita diferença, a não ser a questão de ser específico para pessoas com mais de 50 anos. A Mature Services é a plataforma de freelancer 50 mais, é o marketplace para os matores oferecerem serviço como freelancer, que a gente lançou no final do ano passado, ainda está numa fase de testes, é algo muito novo, a gente está fazendo com bastante calma e cuidado, mas a gente acredita muito, né, que as oportunidades de trabalho vão ser cada vez mais nesse modelo de autônomo, de freelancer, não só para os matores, mas principalmente, né, agora acho que mais ainda. Então, essa a ideia, as pessoas oferecerem serviços pontuais, tanto para empresas quanto para pessoas. E a Mature Academy é a plataforma que a gente vai lançar em breve, provavelmente esse mês ainda, nossa plataforma de conteúdo online no modelo Netflix mesmo, de conteúdo que vai desde autoconhecimento, recolocação, tecnologia, empreendedorismo e várias outras coisas feitas especificamente para pessoas maduras. Muito bacana, e é interessante, então, vocês já terem tido, né, você e toda a equipe, a ideia do Mature Academy antes da gente estar vivendo esse período, porque o que a gente tem observado é que a gente observa muitas pessoas com receio de conseguir um emprego como empregado mesmo, né, que seria o trabalho que a Mature Jobs especialmente se dedica, que é vincular, então, empresas que estão procurando, né, pessoas matures, né, trabalhadores. E a gente vê que a crise, a gente já vivenciava uma crise, então a gente já vivenciava a dificuldade. É importante lembrar também, até para as pessoas que nos assistem, que nos seguem, eu observo também como participante da comunidade Mature, assim, me chama a atenção a quantidade de gente que reclama, né, na nossa comunidade, que eles não estão conseguindo emprego. Pessoal, é justamente essa luta, né? A gente está tentando mudar a mentalidade dos empresários, das pessoas, e, enfim, de reduzir o preconceito etário para que essas pessoas sejam contratadas. Nós estamos fazendo o nosso melhor, não briguem com a gente. Mas, e além disso, né, no interesse de não ficar parado e de, enfim, também se colocar, como é que se diz, se atualizar diante do próprio contexto, vocês já vinham, então, planejando a oferta
alerta desse Netflix para Matures para atualização, que é o Mature Academy. Porque a gente já faz muito conteúdo presencial há algum tempo, né? A gente já fez alguns cursos online, mas é algo ainda novo. Agora a gente está desenvolvendo outros, mas a gente faz muito workshop, palestras e cursos presenciais, onde a gente viu realmente a importância disso para essas pessoas, o quanto elas buscavam, né, e o quanto importante estava sendo para elas poderem encontrar novos caminhos. E para poder ganhar escala, a gente sempre pensou em levar isso para uma plataforma digital, né? E agora, com a pandemia, a gente acelerou esse processo, porque assim a gente consegue levar para pessoas do Brasil inteiro um conteúdo de qualidade, né? Feito especificamente para esse público. Sim. Então, aproveitando aqui para a gente não acumular as perguntas, Jussara, respondendo a sua dúvida, o nome da plataforma para freelancer é Mature Services, né? A Mature é sempre igual, com I, tem muita gente que escreve com Y, e depois os termos são em inglês, job, né, de trabalho, e services de serviços. Você pode dar uma olhada lá, como o Morris falou, é uma plataforma que também ainda está em teste, mas você pode se inscrever. A ideia é justamente que você divulgue um trabalho, vamos supor que você seja revisora de texto em português. Então, você insere lá quanto você cobra por lauda, etc., tal, entre qualquer outro serviço, como freela, como autônomo. Vou passar, então, aqui agora a pergunta da Cris, parceira. Seja bem-vinda. Morris, como você vê a importância da Mature no cenário atual de pandemia e instabilidade econômica? Eu acho que é mais importante do que nunca, né? Porque quando a gente fala do público Mature, a gente está falando de pessoas que, em função da idade, muitas vezes são vistas como grupo de risco, né? Porque grupo de risco não é a idade que define, como muitas pessoas acham, e sim a condição de saúde das pessoas. Mas, em função, né, de tudo isso que se fala da idade, né, desse mito que se criou, os mais velhos eles vão ter mais dificuldade ainda de conseguir trabalho, né? E em função da gente estar todo mundo em casa, trabalhando de casa, os matures que eventualmente não são tão conectados, não têm tanto costume de trabalhar e fazer as coisas de forma remota, ficam mais um pouco perdidos até, né? Com a dificuldade tanto de trabalhar quanto de ter, de se relacionar socialmente, né? Com as pessoas. Então a gente entende que a gente tem uma responsabilidade muito grande, por isso que a gente começou a fazer um monte de live gratuita, encontros virtuais, que é o Fala Mature, para não deixar essas pessoas desassistidas, trazer conteúdo relevante, mostrar que elas não estão sozinhas e que é acessível tudo isso para elas. Então, a gente precisa realmente ter cada vez mais essa comunidade forte, né, para poder buscar aí oportunidades, né, dentro desse momento, que é muito desafiador. Então, a gente também abriu a plataforma de vagas para as empresas poderem usar gratuitamente nesse período, e uma série de outras coisas, porque é mais importante do que nunca, eu entendo. Isso, isso. É isso mesmo. Alguém escreveu aqui, Mature Jobs é uma plataforma, pessoal, Mature Services é outra. Depois, quando a gente publicar o vídeo, é porque para mim fica muito difícil escrever no celular. Eu posso tentar, mas fica a minha mãozona aqui no outro vídeo da comunidade. Mas gostaria aqui de ler um relato de uma pessoa que mandou, olha que bacana. Tenho 54 anos e tive que recomeçar aos 52. Me inscrevi na Mature e em pouco tempo virei a chavinha. E mudei de carreira. Agora eu sou autônoma. A vida não é fácil, a jornada é dura, mas eu estou amando. Que bacana, que bom. Sempre Bom ouvir esses depoimentos, né? Sempre, sempre bom, pessoal. A gente vai também poder, respondendo também a pergunta da Cris, eu vejo que cada vez mais trabalho, antes a gente já tinha bastante trabalho, mas a sensação que eu tenho é que agora fica muito mais claro, a pandemia deixou explícita a necessidade de todos se reinventarem, né? Então, antes mesmo eu, por exemplo, né, falando um pouquinho da aposentadoria plena também, a gente oferecia, Cris e eu,
a programas de preparação e educação para aposentadoria, e a gente vê, porque no serviço público muitas pessoas, né, têm a possibilidade de se planejar e em algum momento da vida parar, mas a gente tem visto que a maior parte da população brasileira, infelizmente, não vai ter essa possibilidade, né? E a gente também precisa se reinventar nesse sentido. Então, está todo mundo aí observando a necessidade de, enfim, atualizar, seja passar a oferecer trabalhar em casa, que é uma forma de se reinventar, seja, enfim, passar a ter 2 carreiras, mudar de carreira e etc. Mas um outro assunto que eu gostaria de trazer, que eu acho que vale a pena, não estava aqui previsto no nosso roteiro, mas eu acho que vale a pena a gente falar, só reforçar, na verdade, que é a ideia que o psiquiatra que foi entrevistado no domingo pela Maturi trouxe, e que você também trouxe agora, que é a diferenciação entre grupo de risco e comportamento de risco. O pessoal que está nos assistindo, é importante que vocês também disseminem essa ideia, porque em função do forte preconceito etário no Brasil e da forma como a possibilidade de risco, né, de poder pegar a Covid-19 foi divulgado, da forma como foi divulgado, de que pessoas com 60 anos ou mais são grupo de risco, isso aumentou ainda o preconceito em relação a esse grupo. Das pessoas se sentirem até, digamos, com medo, né, de sair de casa. Serem hostilizadas na rua, né? Sendo utilizadas na rua. E eu gostei muito da fala do psiquiatra, que eu esqueci o nome agora, Ricardo. Rodrigo, onde ele diz assim, a grande questão é o comportamento de risco. Então, independente da idade, se eu não estou cumprindo as regras do isolamento, se eu não estou usando máscara como a gente deve usar toda vez que sai, eu estou sendo muito mais, né, colocando eu mesma e as pessoas em risco do que se eu tenho idade X ou Y, né? Então, acho que é muito que a gente fale sobre isso. Exatamente. Porque é isso, né? A gente tem que ter esse cuidado, porque temos, infelizmente, péssimos exemplos, né, de líderes falando com relação à questão, não, mas quem vai morrer é só quem é velhinho e tal, o que é terrível, né? E muitas pessoas acabam comprando essa ideia. Então a gente tem que entender que não tem nada a ver, não é a idade que define quem é grupo de risco, é a condição de saúde e o comportamento, né? Se a pessoa não se cuida, né, não fica em casa e tal, ela tem perigo de adoecer e de passar para os outros, né? Uhum. Pessoal que quiser aprofundar, então, esse debate sobre preconceito etário, amanhã vai ter uma live com vários profissionais, né? Com 2 profissionais, com o Walter. Isso. Vai ser uma live incrível amanhã no YouTube da Maturi, às 17 horas. Essa quinta-feira, eu, o Walter Alves e mais 3 profissionais de diferentes áreas, uma especializada em empatia, uma gerontóloga, e a Fran aqui, headhunter. Vamos falar sobre preconceito etário em tempos de Covid, cada um com seu olhar diferente, vai ser um debate muito bacana, imperdível. Legal. Pessoal que está gostando dessa live também, não deixem de clicar no coração aqui embaixo, porque isso ajuda a gente a aparecer também para outras pessoas que não estão na live. A gente tem uma pergunta aqui da Silvia Triboni, a nossa colega de Portugal, não é isso? Isso, de Lisboa, né? Isso. Ela está perguntando se você acredita que que o Maturi pode ser aceito em vagas de TI, na área de TI? Com certeza, a gente já teve e continua tendo vagas relacionadas à tecnologia no site da Maturi Jobs, né? E normalmente a gente tem dificuldade de achar matures especializados nas tecnologias mais modernas, de desenvolvimento de sistemas e tal. Então, é uma área que tem muito mais vaga do que profissional qualificado. Então, tem várias empresas que procuram a gente falando, olha, não importa a idade, se a pessoa sabe usar as tecnologias que eu preciso aqui, pode vir, né? Então, tem, sim, precisa estar atualizado. Técnica e comportamentalmente também. Exato. Acho que esse é também um dos objetivos, né, dos eventos da Maturi, não tanto presenciais como online, que é a capacitação desses profissionais, não só em competências. É difícil, claro, não tem como a gente oferecer treinamento nas competências técnicas, porque existe aí um mundo, né, então o indivíduo tem que procurar por si, a gente não dá curso sobre
enfim, não sei, Sobre assuntos mais... linguagem de programação, a gente traz outras Exato. coisas mais relacionadas a empreendedorismo, né? Mas Uhum, tem inclusive muita coisa gratuita com relação à tecnologia. uhum, exato. E aí, então, a minha próxima, quais tecnologias, por exemplo, por gentileza, Jussara, você quer dizer com relação aos treinamentos que a Nature oferece? Então, Jussara, com relação à tecnologia, quando a gente fala de trabalhar com TI, né, como foi a pergunta da Silvia, aí é desenvolvimento mesmo de software, são coisas mais avançadas, né? E aí eu nem sei te dizer hoje em dia quais são os nomes dessas linguagens de desenvolvimento, que são muitas, né, e muda o tempo todo, mas é uma coisa mais avançada. Agora, para qualquer outro tipo de trabalho hoje em dia, você tem que ter conhecimento de algumas tecnologias que são tidas como básicas, às vezes nem parecem tão básicas, mas são porque todo mundo usa, como, por exemplo, essas de trabalho remoto, que hoje a gente usa no nosso dia a dia, mas que as empresas já usavam há muito tempo, né? O Zoom, Hangouts, Skype, esse tipo de coisa, assim como o Google Drive, o Office, que vai um pouco além do Uhum, básico que a gente já está acostumado, né? Precisa conhecer, pelo menos não ter medo de aprender essas coisas. uhum. Bom, então, Jussara, é isso. Respondendo, eu gostaria de reforçar que o Morris, uma das primeiras lives que a Nature fez, ela está salva no YouTube, em que o Morris sozinho apresenta várias dessas ferramentas utilizadas em teletrabalho. Então, vale muito a pena ir lá e dar uma olhada onde ele fala do Zoom, ele fala do Slack, fala do Isso. Trello, enfim, de várias ferramentas, tanto de gestão de projetos, pessoas, tarefas. Acho que vale a pena dar uma olhada lá. Só buscar no YouTube da Maturi que todas as lives estão gravadas lá e essa é uma delas. E, Antônio, essa é a mesma resposta para você também, né? E uma pena, sinto muito pela sua perda, mas a gente tem, em geral, todo o conteúdo que a gente tem oferecido salvo nas nossas plataformas, então dê uma olhadinha lá e se cuide. Mas a nossa próxima pergunta que eu queria fazer é com relação à equipe mesmo, né? A Mature, Uhum. tem 6, 7 meses que eu faço parte, mas eu acho que vale a pena também. É outra pergunta que eu recebo das pessoas: caramba, a Mature tem só 5 anos, mas na comunidade onde estamos agora já tem mais de 22 mil pessoas participam, né? Na base da Mature Jobs, que são as pessoas à procura de um emprego, você me falou que a gente já tem cerca de 130 mil pessoas, Isso. mas ao mesmo tempo a nossa empresa é uma empresa pequena, né? A sua empresa. Você pode falar um pouquinho sobre quais são hoje as pessoas que trabalham na Mature e quais são os principais cargos, né, que você considera relevantes para que a empresa se sustente? Ah, legal. Hoje nós continuamos sendo uma startup, então o time é pequeno mesmo, né? Como tem que ser. A gente ainda tem aí um desafio muito grande de escalar os nossos serviços para poder crescer. E foi por isso que entraram investidores para ajudar a gente a achar esse modelo de negócio escalável, né? Mantendo sempre o nossa missão. Então a gente tem um time super enxuto que nem defino muito cargos, a gente tenta ser bem horizontal, todo mundo pode opinar e questionar tudo, mas é lógico que tem, né, quem é responsável por alguma coisa, apesar da gente ter vários chapéus. Então a gente tem hoje no dia a dia, né, da Maturi comigo a Ana e a Nayara. Então a Ana ter responsável por marketing e eventos, a Nayara por vendas e crescimento. E aí, operacionalmente, né, apesar da gente, como eu falei, fazer um pouco de tudo, eu, como CEO, me envolvo em tudo, a própria tecnologia, que né, é a minha especialidade. Aí a gente tem a Giovana, que cuida das redes sociais, de comunicação, do blog, a própria comunidade, junto com a Mariana. A Mariana, de forma voluntária, também ajuda na comunidade, que é o nosso grupo de Facebook. A Marfida, que ajuda também a Nayara nas vendas e também nos eventos, ela está lá, também é pau para toda obra. A Marfida é a pessoa que está há mais tempo com a gente e tem 65 anos, está desde 2016 junto. E aí, como regionais, né, tem você em Brasília, a Fabi em Campinas,
A Fabi também, por ser uma profissional de RH, hoje em dia ela auxilia em processos que a gente faz para empresas, onde pedem para a gente fazer processo de recrutamento e seleção de matures, entre outras coisas, né? Você hoje em dia ajuda com pesquisas também, né? Então as pessoas vão se envolvendo. E aí tem o Walter, que é um parceiro, né, super querido de conteúdo, também é um mature, que escreve para o blog, que também participa das lives, que tem o programa Trabalho no Futuro, que está no nosso YouTube, com entrevistas super bacanas. E a Rita, que cuida do administrativo financeiro. Se eu não me esqueci de ninguém, acho que é isso. Uhum. São poucas pessoas, mas lembrar de todo mundo é difícil, né? A Tâmara deixou um comentário aqui. Estou fazendo meu trabalho de conclusão de curso de faculdade com a Mature. Que bacana, Tâmara, não sabia. E realmente esse mundo é gigantesco. Toda vez que a gente começa, né, a investigar um tema, que surge outro, então são muitas vertentes. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Respondendo o Antônio, teve uma live da Fabi com a Fran, focou muito em recolocação, como se preparar para buscar um trabalho depois da quarentena, né? Como se preparar agora para depois buscar um trabalho. Então, falou de currículo, entrevista, LinkedIn, um monte de coisa. É isso. E se as pessoas agora, assim, muitas pessoas estão começando, né, a empreender nessa fase, e muita gente, então, observando, algumas pessoas que já tinham esse interesse e estão aproveitando essa época de isolamento, de incerteza e todas as características do mundo VUCA em tempos de pandemia para começar o seu empreendimento. Talvez não querem se tornar tão grandes como a Mature, mas na sua experiência como empreendedor, que recados você daria para as pessoas, né, que estão preocupadas com o futuro do trabalho? Então, eu sempre falo que a gente tem três. Isso não mudou em função da pandemia, na verdade, acho que acelerou. Três situações aí que os maturistas têm que ter noção. A primeira é justamente o preconceito etário, é um fato, né, no mercado de trabalho, porque faz parte da nossa cultura. Isso vai mudar, mas leva tempo, a gente não muda a cultura de uma hora para outra. Estamos trabalhando fortemente para isso, mas isso, né, é um trabalho de formiguinha, que, enfim, a gente tem que lutar, mas que está melhorando, mas que existe, né? Então, esse é o fato, principalmente no mercado de trabalho. A crise econômica, né, já está aí desde 2015, né, estava melhorando, mas ainda não estava bom, e agora foi realmente para o saco, né? A gente sabe que vai ser bem complicado, então também é quase que uma constante para quem vive no Brasil, né? E em algum momento melhora, depois piora, né? Mas mais do que isso, a forma de trabalho que está mudando, né? Então eu sempre falo disso, das pessoas terem essa noção de que o trabalho formal, CLT, ele vai existir cada vez menos. É uma tendência, né, que é muito forte já nos Estados Unidos, na Europa, que agora está chegando aqui, com a própria flexibilização das leis trabalhistas, terceirização. Não tem também como a gente fugir disso, né, negar que isso é um fato, é uma tendência, e que a gente tem que se atualizar com relação às formas de trabalho. Né? A gente foi muitas vezes educado para ter um emprego, de preferência o mesmo emprego a vida inteira, e hoje não é mais assim. Então tem que perder o medo de empreender e também entender que empreender não é necessariamente abrir uma grande empresa, que você precisa investir, é ter uma atitude empreendedora, né? Trabalhar por conta própria, saber se virar sozinho. Porque no Brasil a maioria das pessoas já trabalham só como PJ, freelancer por conta própria, né? Mais do que CLT. E agora vai ser muito mais. Então, é ir atrás, né, de informação, de atualização para saber como se virar nesse momento, porque se ficar só buscando emprego, vai ser muito difícil. Verdade, com certeza. A gente tem observado também, eu mesmo, nessa questão do vínculo com duas empresas diferentes, dando aula, quer dizer, com diferentes papéis profissionais para, enfim, para poder se sustentar e, ao mesmo tempo, encontrar sentido no trabalho, né? Que a gente não tem como também, até no trabalho que eu faço de orientação de carreira e profissional, a gente não vai ter prazer no trabalho em todos os momentos, né? E a gente está passando por um momento
muito difícil. Então, é complicado também as pessoas acharem que só porque a gente está empreendendo e está nas redes, o pessoal acha que a gente está bem financeiramente, ou que não está passando, né? Não está trabalhando virando noite, final de semana, pessoal, a vida é difícil, é essa mesmo. Por outro lado, assim, a tecnologia e a internet, elas abriram muitas novas possibilidades, né? Todos esses marketplaces, economia compartilhada, tem muita coisa bacana que a gente pode fazer, transformar um hobby numa ocupação remunerada e por aí vai. Nunca é fácil, né? Mas tem muito mais possibilidades hoje em dia. É isso que as pessoas têm que entender e se abrir para essas novas possibilidades. Verdade. Então, tem umas perguntas bacanas aqui, eu vou trazer agora, até porque já são quase 7 horas. A Nádia perguntou como entrar em contato em Brasília. Nádia, sou eu, vou responder aqui seu comentário assim que eu conseguir acessar o teclado. E eu passo... Vou mandar um direct para aposentadoria plena. É só me escrever para aposentadoria plena, para mim, Juliana Seidel, eu respondo a sua pergunta já com o meu e-mail. O Zeca perguntou, quem eu procuro para orientação dos autônomos? Para orientação... Então, Zeca, a gente tem feito todo esse conteúdo que eu falei, né? A gente está criando agora um serviço para ajudar individualmente as pessoas, que a gente vai divulgar em breve. Então, se você está cadastrado no site da Maturi, você vai receber isso por e-mail, assim como nas redes sociais a gente divulga tudo. Mas você acompanhar nossas lives, os cursos que a gente faz, você já vai ver que tem muita orientação nesse sentido de trabalho autônomo. Isso. A minha grande amiga Mari, que é servidora pública, mas também tem uma trajetória muito bonita no mundo do empreendedorismo aqui em Brasília. Ela é uma das facilitadoras do Founder. Eu esqueci seu nome, é facilitadora, Mari, depois você me avisa. Então, vou ler sua pergunta. Ontem, eu escutei um podcast em que um CEO de uma startup fala que, normalmente, contrata jovens porque eles vêm com mais perguntas, enquanto os mais velhos já vêm com muitas respostas prontas. Vocês acham que os maturos, por muitas vezes terem passado anos em um mesmo emprego, enfrentam mais barreiras para a recolocação no mercado por esse motivo? Olha, eu acho complicado a gente generalizar, né? Eu conheço matures que são incríveis, que fazem muito mais perguntas do que respostas, assim como eu conheço casos como esse exemplo que ele deu aí, né? E é por isso que a gente fala que as pessoas têm que se abrir, têm que se atualizar e tem que ter a humildade, né? De estar aberto para aprender com os jovens, para saber que por mais experiência que tenha, eu não sei tudo, eu tenho muito para ensinar, mas também tenho muito para aprender. Então, essa atitude, por isso que eu falo de atualização técnica e comportamental. Né? Comportamental vai muito nisso, que a pessoa tem que ter essa noção, essa atitude, para que ela possa trabalhar nesse novo mundo, né, das startups, empresas mais modernas que exigem esse tipo de atitude. Então, é muito mais de cada um, que eu acho que não é tanto com relação à idade, assim como tem um monte de jovem que acha que sabe tudo, é mais o comportamento de cada um, mas de fato tem muito maturi que tem essa postura, né? E é isso que a gente sempre fala que precisa mudar, tem que ser mais flexível, aberto, estar se atualizando sempre. Complementando também, né, a sua resposta, Morris, na verdade, eu vejo que essa é uma das nossas lutas, né, é a defesa do ganho e das vantagens da diversidade etária. Então, a gente sempre sugere, na verdade, é uma pena o comentário desse profissional, onde ele diz, jovens são assado, é isso que você falou, nós somos completamente contra essa categorização. Então, jovem é assim, geração X é assim, geração Y é assado, millennials, e assim, a gente tenta quebrar isso, na verdade, porque isso só reforça estereótipos que muitas vezes não se confirmam, mas além disso não agregam. Então, a nossa defesa são as equipes mais criativas, que geram produtos e serviços mais inovadores, são diversas em diferentes aspectos. E a idade é um desses aspectos. Aproveitando, também compartilhando um pouquinho sobre o meu trabalho com organizações, que eu venho percebendo, como eu falei, né, além dos programas de educação, preparação para aposentadoria, nos últimos anos eu venho falando muito sobre gestão da diversidade etária, né, porque oferecer práticas de gestão de pessoas, para pessoas mais jovens, para pessoas mais velhas, desculpa,
o que os estudos vêm mostrando é que talvez isso pode também reforçar o preconceito, ou seja, o ideal é que a gente tenha práticas de gestão de pessoas que sejam age specific, como eles falam em inglês, então específicas para essas pessoas mais velhas, porque, por exemplo, uma pessoa que trabalhava no almoxarifado muito tempo e fazia esse movimento de levantar o braço, ele já está com 70 anos e ele não tem mais condição de trabalhar com muito peso. Então, em função de mudanças, né, físicas, visuais, auditivos, eu fiz certo. A gente sugere que ergonomicamente haja mudança no posto de trabalho, ou, por exemplo, quem está perto da aposentadoria, que essas pessoas tenham flexibilidade de trabalho, então são práticas de gestão de pessoas específicas, mas, mais importante que elas, são as práticas que a gente chama de neutras, onde, na verdade, todos os profissionais de todas as idades as recebem, e muitas vezes a gente também não vê isso, por exemplo, crescimento e progressão, vamos supor, crescimento e progressão funcional. Então, muitas vezes o indivíduo cresce na carreira até 50 anos, ele pode ficar na instituição até os 75, e ele, como é que fica? Você não está motivado? Claro, eu não estou motivado, já tem 10 anos que eu estou na mesma função, por exemplo, no serviço público, e eu não tenho a menor condição de crescer. E por que todos os meus colegas têm, né? Então, assim, a gente precisa discutir muito isso. Um dos resultados do meu estudo de doutorado, e outras pesquisas também vêm mostrando, com a Vanessa Cepelos, que é da FGV, que também estudou gestão da idade e tal, que essas práticas ainda não são implementadas, nem no serviço público, nem no privado. Então, a gente ainda está no Brasil engatinhando quando o assunto é promoção dessas práticas. Exato. Né? Exato. É um assunto muito novo, né, que as empresas ainda não olham com a devida atenção, até porque não existe nenhum tipo também de incentivo oficial, não tem cota, não tem incentivo fiscal, não tem nada. A gente sabe que existem projetos, né, já tem até uma discussão, mas não tem nada. A gente gostaria que as empresas fizessem isso porque querem, não porque são obrigadas em função de uma cota, por exemplo, né? Mas a realidade ainda não é essa. Verdade. A gente, se não me engano, no Estatuto do Idoso tem um, né, dos itens que diz sobre, no caso de concurso público, quando houver empate, deve-se valorizar a pessoa com mais idade. Mas, mesmo assim, existem, de acordo com o que a gente vê na Holanda, no Canadá, em diversos outros países, centenas de práticas que a gente poderia adotar, não só em recrutamento e seleção, mas em treinamento e desenvolvimento, em vários subsistemas da área de gestão de pessoas que a gente ainda não vê sendo implementados. Existem, inclusive, pesquisas que falam que, a partir de uma certa idade, as pessoas não são mais convidadas para programas de treinamento e desenvolvimento dentro das organizações. E aí elas se sentem excluídas, ficam desatualizadas, né? Uma coisa que, às vezes, a pessoa, porque tem 50 anos, né, acham que não tem sentido mais ela participar, sendo que é isso, ela pode ficar ainda mais 20 dentro da empresa, né? Então, isso tem que ser revisto, porque às vezes é automático, as pessoas nem pensam o porquê disso, porque eu falo muito disso, o preconceito etário é algo muitas vezes inconsciente, porque faz parte da nossa cultura, do nosso dia a dia, e a gente tem que tomar consciência e se perguntar, faz sentido isso? Né? Faz sentido eu colocar um limite para essa vaga uma pessoa até 35 anos? Por quê? Né? Da onde que vem isso? Para começar a entender esses vieses. Não, é muito importante que a gente fale e a gente pergunte para quem está vivenciando isso, né? Quando a gente conversa com as pessoas, eu já escutei relatos até do tipo, eu vejo que as pessoas sequer olham para mim. A manifestação do preconceito, assim, não é só não me chama para o treinamento, não me né, não tem possibilidade de crescimento, mas assim, não escutam a minha opinião, não me cumprimentam, quer dizer, a manifestação do preconceito, às vezes, como, não, mas isso é coisa da sua cabeça, e aí, né, assim, o pessoal, as outras pessoas da equipe falam, não, isso é percepção dele, mas mais várias pessoas falando que tem essa percepção de uma separação até na forma de tratamento, né, digamos assim. Sim, total. Então, já são 7 horas, eu acho que eu já li todas as perguntas. O Zeca falou que, poxa, minha rede caiu justo quando o Morris deu a resposta. Depois você assiste de novo, Zeca. Vai estar nos stories aqui da Passadeira Plena e a gente vai colocar no YouTube depois também, né? A gravação.
É isso, pessoal. A gente vai cair provavelmente daqui a pouco no Insta, né? Então a gente já aproveita e agradece a todo mundo que participou. Eu realmente tive a ideia de fazer essa live com a ideia de divulgar mais a empresa e a história do Morris, mas a gente sabe que ainda esse é um processo formiguinha e diário, as pessoas continuam tendo dúvida, escrevam para a gente está disponível. E eu também queria fazer um pedido muito importante, que é respondam a nossa pesquisa que está no ar. Nós, felizmente, já conseguimos um bom número de respondentes, mas a gente quer muito mais, e é muito importante que a gente, então, defina os cursos online que a gente vai oferecer, os próximos artigos do blog, e as próximas lives, os próximos conteúdos, com base na opinião de vocês. Entender como que a gente pode ajudar melhor os Matures, para isso que a gente fez essa pesquisa, né? Então tá rodando, tá nas redes sociais da Mature, é só procurar lá, se não escreve aqui para a gente manda o link também. É muito importante a participação de todo mundo, para isso guiar a gente nesse momento do que os Matures estão buscando, estão querendo. E relembrando de novo a live de amanhã, às 17 horas, no YouTube da Mature. Pode entrar em maturitalks.com para fazer inscrição gratuita, vai ser imperdível. Sobre diferentes olhares sobre o preconceito etário em tempos de Covid. Vai ser muito legal com esse grupo aí de 5 especialistas. Bacana, pessoal. Obrigada. Só que aproveitando, vou ler o depoimento da Beth. Eu tenho uma visão diferente, trabalhei por 35 anos como funcionária pública, me aposentei com 57, fui mega respeitada no meu setor. Que bom. Eu também vi nos grupos focais que eu participei, que eu ofereci durante o doutorado para coleta de dados, eu também vi bastante isso, quer dizer, e aí é muito interessante também, que eram as organizações que estavam muito enxutas, então as pessoas que trabalhavam por exemplo, há muito tempo já não tinha concurso, né, então estava todo mundo, assim, tratando os matures como deuses, porque, pelo amor de Deus, não aposente, porque a gente já está sobrecarregado de trabalho com uma equipe muito pequena, então também tem que olhar aí. Eu me lembro que muita gente falava assim, nossa, enquanto em algumas organizações os jovens pressionavam, quando é que você vai sair, né, porque o outro está interessado na função de um, ou acha que, enfim, já é hora dele se aposentar, em outras organizações a gente, de fato, via o contrário. Que bom que a gente tem bons exemplos, né? A gente também tem bons exemplos, claro, também não só em função de equipes enxutas, mas em função da própria valorização desses profissionais. Maravilha, Cris, amiga, a gente vai disponibilizar os resultados da pesquisa. Então é isso aí, acho que chegamos ao fim, é uma pena. Legal, passou rapidinho, né? Passou super rápido. Mas foi ótimo, agradeço a participação de todo mundo, o seu convite, foi ótimo e nos vemos nos próximos papos. É isso aí, até mais, muitas lives virão. Obrigada, pessoal, pela participação. Obrigado, boa noite. Boa noite a todos. Tchau. Tchau.